Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos continuar, prosseguir com a reflexão sobre o código de ética na área da informática. Agora, depois da entrada, da salada, o prato principal, o objeto de estudo da nossa aula, Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, São José do Peixe, salve, salve, Marcos Rangel. Abraço carinhoso, meu querido. Os artigos do Código de Ética. Então, olha só, nós temos 12 artigos, depois faremos uns comentários sobre esse Código de Ética e, por fim, nós começaremos nossas atividades, tá bom? Então, temos ainda uma boa quantidade de assunto para discutir. Código de Ética da Informática. Vamos olhar artigo por artigo, tá bem? Artigo 1º. Toda profissão, toda atividade profissional, ela tem um fim último, um objetivo maior. E esse objetivo maior é a sociedade, a construção de uma sociedade, de um mundo melhor. Qualquer profissão. Gari, vendedor, contabilista, psicólogo. Essa profissão não existe por si só. Ela existe em função do mundo, da sociedade. O mundo é uma máquina e cada profissão é uma engrenagem que movimenta esse mundo. Essa profissão deve contribuir para o mundo melhor. Então, o primeiro artigo, ele sempre vai mostrar a visão do mundo, do todo, da sociedade. Ó. Contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Como o profissional de informática vai contribuir para o mundo melhor? Promovendo a inclusão, principalmente a inclusão digital, tornar o conhecimento da informática mais acessível à sociedade. Segundo artigo, aí agora vai falar da profissão em si. Olha só. Exercer o trabalho profissional com, olha só, as características de um bom profissional de informática. Ó, é aquele que exerce o seu trabalho com responsabilidade, com dedicação, honestidade e justiça, buscando sempre o quê? A melhor solução. Pensar sempre na melhor solução como um todo, não a melhor solução para você profissional ou para o cliente, como um todo, certo? Para a situação, buscar sempre a melhor solução. É um compromisso que o profissional da informática tem. Ele não pode, por exemplo, propor uma solução para um assunto numa empresa que seja bom só para ele e prejudique outros setores da empresa. Tem que ser bom para todos essa melhor solução. Terceiro, esforçar-se para adquirir o quê? E é adquirir continuamente, é não parar. Competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão. Ainda mais nessa área, gente. A área da informática é uma área cujo conhecimento produzido é rápido, é instantâneo. De um ano para o outro, você pode se tornar um profissional obsoleto, se você não tomar cuidado. Aí eu fiz meu curso de informática em 2010. Buscou atualizar-se? Não. Você está obsoletíssimo. Você é uma pessoa que se formou em 2010 e não se atualizou, você estava na era da Idade da Pedra e hoje você está na era da tecnologia. Você é um ferreiro no mundo de automóveis. Se você não buscar, certo, sempre atualizar-se no conhecimento técnico profissional.
Artigo 4, olha só. Atuar dentro dos limites de sua competência profissional e orientar-se por elevado espírito público. A sua atuação como técnico em informática é na área da informática, nos limites da sua competência. Você não vai dar pitaco em assuntos nos quais você não domina. É igual aquela história, né? Aquela famosa história Sutor, né, ultra crepidam. Sapateiro, olha apenas o sapato. Conta-se, falar bem breve, conta-se que antigamente numa cidade, um grande pintor, antes dele vender as suas obras, ele colocava os seus quadros na rua e ele se escondia e observava as reações das pessoas diante dos quadros para saber onde devia ser melhorado cada aspecto do quadro. Certa vez ele fez uma pintura de uma mulher numa paisagem e aí ele observou as pessoas apreciarem o seu quadro e fazerem julgamentos. Então, o costureiro da cidade, ele começou a olhar para as roupas da mulher. E ele falou, olha, a roupa está perfeita, mas um botão a mais na gola seria interessante, né? O tecido poderia ser mais destacado as cores. Ele fez um comentário sobre o vestido. O costureiro fez um comentário sobre o vestido da jovem que estava retratada no quadro. Uma pessoa que era um grande paisagista, ele observou a paisagem ao fundo e pensou, seria tão interessante uma casinha no fundo dessa paisagem para passar essa mensagem? Então o pintor, ele escutou as críticas das pessoas em cada área e anotou essas críticas. Mas antes de ir embora, ele viu o sapateiro da cidade se aproximando do quadro. Então o sapateiro, ele olhou para onde? Olhou para os sapatos da jovem que estava sendo retratada. E ele falou, esses sapatos ficariam melhor se fossem de fivela. Aí o pintor anotou também essa contribuição do sapateiro. No outro dia, o pintor, à noite, fez os reparos na imagem, segundo as pessoas haviam dito, né, dado a sua opinião. No outro dia, ele expôs novamente o quadro e as pessoas... Chegou o costureiro, perfeita. Roupa perfeita. Chegou o paisagista, agora sim, a paisagem está perfeita. Chegou o sapateiro, agora sim, esse sapato com fivela está perfeito. Mas pensando bem, a roupa dessa moça tem muito bordado. Aí o pintor, opa! Sapateiro, sutor neutra crepidam. Sapateiro, fique apenas no sapato. Ou seja, não dê opinião sobre assuntos que você não domina. Você domina sapatos. Dê opinião sobre sapatos. Técnico em informática entende de informática. E a sua opinião deve ser respeitada. Mas outros assuntos pode ser que você não domine. Então, antes que você receba a frase fique só no sapato, ou seja, fique na sua, não fale do que você não conhece, você deve saber que a sua atuação é nos limites da sua competência enquanto técnico de informática. Você não pode, por exemplo, querer gerenciar a área econômica de uma empresa, se você não tem competência para isso. Se você for um técnico informático formado em economia, tudo bem. Mas se não for, certo? O grande problema do Brasil é que muitas vezes entregamos áreas fundamentais do nosso desenvolvimento para pessoas que não são da área, tá bom? Olha só, guardar sigilo profissional das informações a que tiver acesso em decorrência das atividades exercidas. Lembra do que eu falei sobre o sigilo profissional da última aula? Guarde esse sigilo profissional, o conhecimento profissional que você possui, guarde. Olha só, conduzir as atividades profissionais sem discriminação.
seja de raça, sexo, religião, nacionalidade, cor da pele, idade, estado civil ou qualquer outra condição humana. Ah, eu sou um técnico de informática católico e um pastor pediu para consertar o computador. Ah, não vou não, porque ele é evangélico. Eu não atendo evangélicos, só atendo católicos. Ah, eu não trabalho para mulher, só faço trabalho para homem. Ah, eu não faço serviços para homoafetivos, só para héteros. Eu não posso fazer essa discriminação. O profissional de informática, ele é cego. Ele não enxerga para essas coisas, só enxerga para a sua profissão. Você não pode selecionar clientes, tá bom? Respeitar a legislação vigente, o interesse social e os direitos das pessoas, inclusive as pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha. Respeitar os interesses dessas pessoas, tá bom? Honrar compromissos. Lembram da deontologia na relação com o cliente? Executar o serviço na íntegra, conforme o combinado. Olha só ele transcrito para o Código de Ética. Honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidade. Olha só, direitos de propriedade, copyrights e patentes. Respeitar tudo isso no exercício da sua profissão. Tá bom? Você não pode, por exemplo, trabalhar com um software pirata. Tem que ser licenciado, tá bom? Pautar sua relação, olha só, pautar a sua relação com os colegas da profissão, seja na empresa onde você trabalha ou em qualquer outro espaço, no caso, profissionais de informática. Olha só, nos princípios da consideração, o princípio da consideração vai garantir que a relação seja bilateral. As duas partes falem, as duas partes tenham direitos. Respeito, apreço, não é? Elogiar o trabalho do outro, solidariedade e harmonia da classe. 10º artigo, olha só, não praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade e privacidade de qualquer pessoa. E o artigo 11º também é interessante. Olha o que ele diz. Nunca se apropriar de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. Respeitar a produção intelectual do outro. Utilizar o trabalho do outro, você vai fazer a referência sobre o trabalho da outra, né, da outra pessoa, tá bom? Zelar pelo cumprimento desse código. O código diz que você tem que zelar por esse código. Percebe então, turma? É um código de ética pequeno, né? 12 artigos, nós vimos todos eles. Agora vamos fazer alguns comentários sobre o Código de Ética, certo? Há tempo de nós fazermos as nossas perguntas à meia hora final, né? O praticar um pouco, tá bom? Então, olha só. Códigos de Ética de Informática. Comentários, vem comigo, atenção, tá? Dilemas e respostas. Todo profissional, em qualquer área, ele se depara com situações no seu cotidiano que o fazem refletir sobre qual decisão tomar. Todo profissional. Pode ser um profissional da informática, um profissional da contabilidade, um profissional da psicologia, um biólogo, certo? Um assistente social. Em todo momento, situações o fazem pensar: que decisão eu vou tomar? Eu devo fazer o que é melhor para o meu cliente ou o que é melhor para a empresa? E ao decidir, eu tenho que pensar além disso. Se o que é melhor para a empresa ou para o cliente é ético, é a melhor solução? O Código de Ética é o documento que responde esses questionamentos e muitos outros questionamentos, tá bom? Olha só, continuando.
A ética profissional, ela está relacionada à conduta da pessoa na prática de uma profissão particular. Na maioria das profissões, incluindo técnico em informática, a ética, ela abrange dois aspectos: a conduta da pessoa como ser humano, a conduta do ser profissional. Para ilustrar isso, para ilustrar essa questão da conduta como ser humano e da conduta como profissional, quem é da minha geração, acima dos 40, recorda-se dos filmes da Disney. E um dos filmes, desenhos animados, que mais fez sucesso na minha época, foi esse desenho animado do Pateta, que é o Senhor Andante e o Senhor Volante. Um desenho animado, quem é da minha época recorda desse desenho animado. Basicamente o que é? É uma pessoa que, enquanto é um pedestre, ele é uma pessoa altamente educada, civilizada, que cumprimenta as pessoas, que trata bem, que é gentil, que é amoroso, mas quando ele entra no carro e ele aperta a ignição, ele se torna um senhor volante, uma pessoa grossa, uma pessoa que atropela as outras na rua, uma pessoa que banha as outras de lama e etc. Então, o que o Código de Ética de Informática vai nos lembrar é que não pode haver essas duas pessoas diferentes. Um marciano professor maravilhoso e um marciano, noutra situação, aliás, perdão, um marciano em casa de um jeito e um marciano na profissão de outro jeito. Nós temos dois aspectos, mas que se confundem. O ser humano é o ser profissional. Você, técnico em informática, você é um ser humano. Os valores que você tem como ser humanos também devem valer para a sua profissão. Nós podemos fazer uma analogia com o nazismo. Os nazistas eram pessoas elegantes. Você vê fotos de generais nazistas, eram pessoas muito elegantes, eram pessoas muito cultas, escutavam música clássica, tinham o gesto refinado, eram polidos, a etiqueta impecável, senhor andante. Mas quando chegavam nos campos de concentração, se tornavam monstros, capazes de matar crianças, bebês e recém-nascidos. Não deve ser assim. Os teus valores humanos devem conduzir a tua profissão, tá bom? O teu ser humano deve conduzir o teu ser profissional. Princípios gerais do Código de Ética. Olha só, já falei. Conduta ilibada, gente. Agir de acordo com os bons costumes. Consciência. Responsabilidade social, profissional e institucional. Sigilo. Manter em sigilo os dados a que tiver acesso. Manter sigilo. Ó. Bons costumes, responsabilidade, sigilo, princípios gerais do Código de Ética. Ó. Imparcialidade. Eu devo fazer o que é melhor para o cliente ou para a empresa? Nenhum nem outro. Eu tenho que ser imparcial, fazer a escolha correta, sem favorecer a nenhuma parte. Daqui a pouco, no exercício que vamos fazer, eu vou lhes trazer uma situação, um dilema ético que um profissional da informática ele vivenciou no exercício da sua profissão, tá bom? Olha só, e ele tinha que fazer uma escolha que não favorecesse nenhuma parte, mas que mantivesse a boa reputação da categoria profissional. Competência. Quer ser um técnico em informática? Tenha competência, o conhecimento, domine as habilidades técnicas necessárias para executar as tarefas, incluindo aprimorar-se através de cursos e capacitações. A faculdade não pode ser, por exemplo, o último lugar onde você lê um livro. Mas nós temos médicos
que não leram mais um livro de medicina depois que saíram da faculdade. Nós temos advogados também assim. Temos psicólogos que terminam a faculdade, agora eu sou um psicólogo, um médico, um contabilista formado. Não. Busque o aprimoramento. Roberto Carlos, na sua biografia não autorizada, após o acidente de trem que cortou a sua perna, o que aconteceu? Cortou a sua perna, o acidente, ele foi um pouco abaixo do joelho da sua perna. Então, o médico da cidade queria amputar a perna inteira. Mas um outro médico que havia lido um artigo numa revista científica sobre o assunto, ele disse: não precisa cortar a perna inteira. Eu posso cortar somente a parte que foi, né, danificada e ele manter a maior parte da sua perna. Conhecimento é tudo. Conhecimento é importante, tá bom? Zelo ao código. Zelar pelo cumprimento do código de ética do profissional da informática. Turma, e com relação ao ambiente de trabalho, e com relação aos compromissos, e com relação à autoavaliação, olha só, o ambiente de trabalho deve ser um ambiente, querido aluno e querida aluna, um espaço agradável. E você deve contribuir para esse espaço agradável. Como? Agindo com respeito, uma atitude de respeito com os colegas e clientes no ambiente de trabalho. Você deve saber separar, assim que entrar na empresa, a tua vida pessoal da tua vida profissional. Os teus problemas pessoais não podem influenciar na qualidade do seu trabalho e no tratamento com os colegas e clientes. E isso você tem que começar na escola. Muitas vezes o aluno chega e fala: professor, eu não fiz a tarefa de casa. É tanto problema lá em casa, sim. Mas você tem que superar esses problemas. Porque no trabalho vão exigir isso de você. E a escola é um aprendizado para a vida. Claro que professores vão ter, certo, aquela consciência, não é? Vão ter aquele carinho pelo aluno com problemas pessoais. Mas você desde já tem que saber que a empresa não vai esperar que você resolva os seus problemas pessoais para trabalhar direito. Você deve trabalhar direito, separando a tua vida profissional dos teus problemas pessoais. Zelar pelo ambiente, tá? Cuide para que o ambiente de trabalho esteja limpo, organizado e agradável. Não seja você a pessoa que desorganiza o ambiente de trabalho, que joga ferramentas para um lado, para o outro, que deixa tudo desorganizado, que se levanta da mesa e não coloca a mesa no lugar. Zele pela organização, limpeza, para que o ambiente seja um espaço agradável, como diz Marisa Monte na sua música. Zele pelo seu infinito particular, tá bom? Olha só, compromissos do profissional de informática, faltando 3 minutos para as nossas atividades. Olha só, gente, o profissional de informática, ele tem um compromisso com a sociedade em geral. Ele deve zelar pelas pessoas e não deve discriminar nenhuma e deve lutar por uma sociedade livre, justa e solidária. O profissional de informática, ele tem um compromisso com seus empregadores. O empregador, ele não tem conhecimento na área de informática, o dono do negócio. A supervisão técnica do teu trabalho, ela vai ser com base na confiança. Ele vai confiar em você. Ele vai lhe chamar para conversar. Olha, como é que está a área de informática da empresa? Ele faz isso para supervisionar. E ele vai confiar no que você vai dizer. Tá? Então, faça jus ao voto de confiança do seu patrão. Para com os clientes. Se o cliente for leigo, gente, como nos casos dos empregadores, o profissional deve agir também respeitando a base da confiança. Não explorando o cliente, a sua ignorância, para ter mais dinheiro, conseguir mais recursos, né, nesse serviço. Para com sua classe, a classe dos profissionais de informática, não é?
proteger os interesses da classe e da associação criadora do código de seus membros. Para com os colegas de profissão, você tem um compromisso com essas pessoas também, colaborando para o bem-estar de todos. E o profissional de informática, ele tem um compromisso com a profissão em geral. Zelar pelo bom nome e pela reputação da sua profissão. Então, olha só, você, técnico em informática, tem um compromisso com a sociedade em geral, um compromisso de um bom profissional com a sociedade em geral, um compromisso com seus empregadores, que vai ser um profissional excelente, dedicado, um compromisso com seus clientes, que não vai ser desonesto, por exemplo, um compromisso com a sua classe de trabalhadores, um compromisso com seus colegas de profissão e um compromisso com a tua profissão. E como faço isso, professor? Fazendo, por exemplo, a si mesmo algumas perguntas sobre o seu trabalho. Pergunte sempre: é ético fazer isso? É ético fazer isso? Utilizar um software sem pagar a licença? É ético cobrar por um software? É ético cobrar por um software livre? É ético se apropriar do trabalho de outro? É ético prometer e não entregar? Então, você deve sempre se fazer essas perguntas. Perguntas éticas sobre tua profissão, para que você seja um profissional que demonstre uma postura de acordo com o que a sociedade espera de você. E agora, querido aluno, agora, querida aluna, nós vamos àquela parte interessante, que é a nossa parte do praticando um pouco. Solta a vinheta. Olha só, hora de praticar. Nessa meia hora final da aula, vamos fazer algumas atividades para percebermos se nós assimilamos o conteúdo. E vamos conversar com um dilema ético muito interessante. Vem comigo que a história é grande, a história é longa. Aqui tem um link da história, ó, onde você pode pesquisar essa história, esse estudo de caso. Vamos lá. Veja bem, é uma história que envolve a informática, no caso envolve um analista de sistemas. É a primeira pergunta. Marcelo é um analista de sistemas que trabalha há 8 anos. Trabalha onde, professor? Trabalha em um banco brasileiro. Então, ele é um analista de sistemas que trabalha num banco. Nesse banco, ele é o responsável pelo sistema de créditos. Então, sabemos um pouco sobre a vida profissional dele. Agora, vamos conhecer um pouco sobre a vida pessoal dele. Ó. Ele é casado e a sua esposa teve recentemente o seu segundo filho. Então, ó, as despesas na casa vão aumentar. Uma segunda criança nasceu. Então, ele é um trabalhador de um banco brasileiro, há 8 anos, trabalhando no sistema de créditos. Ele é casado, tem uma família e acabou de nascer o segundo filho, que vai ocasionar um aumento das despesas familiares. Qual é a situação, professor? Olha só, vem comigo. Numa certa manhã, o gerente do banco, ele chamou o Marcelo até a sua sala e lhe fez um pedido que a princípio parecia ser um pedido ético. Fazer uma manutenção no sistema de crédito do banco. A princípio, essa alteração que foi pedida pelo gerente permite que certas contas possam ser bloqueadas para o acesso externo, de tal forma que elas existem e podem ser movimentadas por quem possuir a senha das contas, mas elas não aparecem em certas situações, como em auditorias, por exemplo. Então, olha só, ele vai mexer no sistema de créditos e vai mexer em algumas contas pessoais, que podem, inclusive, ser bloqueadas. Ele tem o conhecimento para fazer isso? Sim. Ele tem o conhecimento
para fazer isso. Mas essa situação vai gerar o quê? Vai gerar um dilema ético. Lembram da nossa primeira aula sobre ética, que eu botei uma reflexão de um filósofo sobre o conceito da ética, que ele fala que tem coisas que eu posso, mas não devo, que a ética está relacionada com coisas que você pode fazer, mas não deve fazer, é o caso do Marcelo. Olha só, o Marcelo, de cara, ele percebeu que essa alteração contraria normas do Banco Central. Você está mexendo em contas pessoais. Quem já teve uma conta, um sistema de crédito bloqueado num banco, assim que saiu da agência, quando terminou a conversa com o atendente, sabe do que estou falando. Isso é antiético. Já aconteceu comigo. Eu fui para um banco, não vou dizer qual é, fui negociar uma dívida e eu tinha R$ 1.000 de crédito na conta. Crédito. Ao conversar com o atendente do banco, ele escutou uma situação, disse que o banco ia fazer uma análise, certo, da minha proposta de negociação da dívida, e eu juro para vocês, eu tinha R$ 1.000 de crédito. Quando eu saí do banco e acessei o aplicativo, 0 de crédito. O atendente esperou que eu saísse de perto dele, ele mexeu no sistema e zerou os meus créditos. Antiético. Marcelo sabe disso. Marcelo sabe bem disso. E eu precisava desse dinheiro, inclusive, certo? Me faz falta até hoje. Não vou dizer o nome do banco, mas essa agência bancária, certo? Eu nem vou dizer, vou dar pista de onde é para não criar problema. Mas eu peguei nojo desse banco. Olha só. Então, ele sabe que essa alteração, mexer em contas pessoais assim, contraria normas do Banco Central. E ele fala ao seu gerente. O gerente fala, não, se preocupe não, que essa alteração ela é temporária, para dar segurança ao banco, para fazer movimentações que são importantes para resolver certos problemas financeiros pelos quais o banco está passando. Olha só, a situação está piorando. Ele vai mexer nas contas dos clientes, nos créditos, para tentar resolver problemas financeiros do banco. O problema só piora. Ao se retirar, aí o gerente faz algo mais antiético ainda. Ele fala assim, olha, sabe aquela promoção que você está esperando? Eu acho que vou efetivar a sua promoção. Deixando eu entender que se ele fizer isso para o gerente, a sua promoção está garantida. E pediu, mantenha essa conversa confidencial. Tudo errado, não é? Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí e a turma que me acompanha pelo chat, Marcos Rangel, Maria Cristina, Adílio, Adriel, Francisco de Oliveira, tudo errado. Vamos continuar. Ao retornar para sua mesa, vírgula, Marcelo, ele pensa sobre a situação, aquela situação que eu digo, né? Devo, não devo. Devo, não devo. E ele percebe, ele fica com certeza que o que lhe foi solicitado é algo ilegal. O que o gerente pediu foi algo ilegal. Ele pode fazer, ele tem o conhecimento para fazer isso, como fizeram comigo. Mas ele deve fazer, é antiético. Ele imagina, ele pensa o seguinte, mas tem uma questão. Se eu não fizer o que for pedido, é capaz de eu perder o meu emprego. E com a crise no mercado de trabalho, eu tenho medo de fazer minha família passar por sofrimentos. Medo de perder o emprego, perder a renda e não poder manter a família. Por outro lado,
Se ele concordar com a solicitação, ele pode ter uma promoção e, afinal de contas, pode ser que seja mesmo um desvio temporário das normas legais, já que seu banco sempre foi muito sólido. Ó o dilema aqui. A maldade de quem propõe ações antiéticas é que faz pessoas boas acharem que podem agir, né? Acharem não, se sentirem na obrigação de fazer o que é o mal para manter a sua pele, né? Esse é o aspecto mal de quem trabalha com coisas antiéticas. Vamos continuar a história. Ele também imagina que, se ele não fizer o pedido, outro analista, colega de trabalho, vai fazer e, nesse caso, ele pode vir a ser despedido assim mesmo. Outro vai fazer, vai ganhar promoção e eu não vou ganhar nada. Agora vem o ponto principal, ó. A sua consciência lhe diz que essa não é a melhor maneira de resolver um problema. Lembram da questão ética, do Código de Ética de Informática que vimos agora há pouco? A melhor decisão ela é imparcial, nem a favor do cliente, nem da empresa. A melhor decisão é a melhor decisão. E a consciência é muito importante nessa hora. Esse problema pode crescer, dar prejuízo a muitos clientes, ser descoberto pelo Banco Central e, no fim das contas, ele pode ter envolvido, ter sido responsável pela mudança do sistema. Ele pode pagar judicialmente, penalmente, ser preso, e aí sim sua família fica sem uma renda. O grande problema, gente, das pessoas antiéticas é que elas são irresponsáveis. E ao ser irresponsável, todo irresponsável, na cabeça do irresponsável, as suas ações são assim, boas, mas, na verdade, elas prejudicam a muita gente. O que fazer? Eu não vou perguntar bem o que fazer nessa situação. Eu vou pegar aqui um trecho da pergunta, desse texto, olha só. No caso relatado, o funcionário Marcelo está envolvido num dilema ético. Você pensa em casa qual a melhor saída de acordo com o Código de Informática, tá bom? Diante da situação, após uma reflexão, a consciência alertou Marcelo sobre a gravidade do serviço que lhe foi solicitado. Aí eu pergunto, qual é o conceito de consciência que nós vimos nas nossas aulas lá no início? A consciência vai ser muito importante. A consciência, ela vai dar noção para você de situações que envolvam dilemas éticos. Qual é o conceito de consciência? É uma ação que a pessoa sabe que precisa ser feita, é tratar os outros como gostaria de ser tratado, capacidade que temos de reagir ao certo ou ao errado, regra que serve como guia para orientar a conduta. Vamos recordar daqueles conceitos éticos de nossas aulas anteriores. A ação que precisa ser feita é o comportamento ético. Tratar os outros como a si mesmo gostaria de ser tratado, aqui é a regra de ouro. A letra D. Regra que serve como guia para orientar a conduta, aqui é o princípio ético. A resposta, então, é a letra C. A consciência é a capacidade que nós temos de reagir ao certo e ao errado. Que no caso do Marcelo, a consciência ela foi ligada nessa exata situação em que foi pedido a ele uma ação que com certeza era uma ação antiética. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Vamos à nossa segunda questão. A segunda questão fala o seguinte: leia o texto abaixo. Sociedade científica sem fins lucrativos, fundada em 24 de julho de 1978, que reúne estudantes, professores, profissionais,
pesquisadores e entusiastas da área da computação e informática do Brasil. E vou dar mais uma informação. Autora do Código de Ética da Informática, que foi elaborado pela Comissão de Ética dessa sociedade científica sem fins lucrativos. Qual será? Vamos ver as opções. Olha só. A opção A diz que é a Casa Brasileira de Computação. Será que é a Casa Brasileira de Computação? A opção B diz a Instituição Brasileira de Computação S.A. A letra C diz Sociedade Brasileira de Computação. A letra D diz Fundação Brasileira de Computação. Qual será? Vamos voltar. Não temos tempo. Vamos voltar aqui os slides. Vamos retornar aqui os slides até a aula anterior. Olha só. Pronto, aqui. Vou apagar aqui, ó. Ah, não posso apagar. Vou aqui só marcar, olha só. Sociedade Brasileira de Computação. Sociedade científica sem fins lucrativos, fundada em 24 de junho de 1978, que reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área da computação e informática do Brasil. Agora ficou fácil, né? Agora ficou muito fácil. É uma sociedade, né? Sociedade científica, sociedade brasileira. Vamos chegar de novo à pergunta. Passamos aqui pelo nosso amigo Marcelo. Então, se é uma sociedade, só pode ser a Sociedade Brasileira de Computação. Vamos só confirmar aqui a resposta correta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sociedade Brasileira de Computação. Para você que acertou. Para você que acertou, eu só posso dar aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Seguindo, terceira pergunta. Eu gosto muito de perguntas de VOF, que a pergunta de VOF, ela dá de fato uma ideia se o aluno realmente entendeu, porque a alternativa verdadeira ou falsa, para nós detectarmos, temos que ter uma atenção na frase. Então, vem comigo, olha só. Sobre os deveres do profissional de informática contidos no Código de Ética, assinale a alternativa V, verdadeiro, F, falso. Então, vem comigo, olha só. A primeira frase diz: contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Verdadeiro. Vamos conferir no Código de Ética? Olha só, vamos conferir. Vamos conferir para não ter dúvida. Vamos conferir para não ter dúvida. Olha só, vem comigo, ó. Voltando. Opa! Ó, contribuir para o bem-estar, que eu possa pagar. Olha só. Contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. É um artigo do Código de Ética. Essa primeira é verdadeira. Vou colocar lá o V, se eu já não tiver colocado. Opa, perdão. Olha o V, certo? V de verdadeiro. Vamos lá. Esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão, nada mais verdadeiro, não é? Eu tenho que adquirir continuamente, gente, competência técnica. A faculdade não pode ser o último local onde eu li um livro. Não pode ser o último local onde eu li um livro.
eu tenho, e principalmente na área da informática, é muito dinâmica, que é uma área que exige que você esteja sempre atualizado, porque é uma área que avança muito. Se você fez um curso em 2010, hoje você é um ferreiro no mundo de automóveis, tá bom? Então, ó, verdadeiro. Então, a primeira e a segunda, V e V. Gente, quando estiverem num concurso, aí você vê V e V, e aqui pede uma sequência, você já pode, gente, num concurso, você já pode, por exemplo, eliminar alternativas erradas. Se a primeira eu sei que V e V, eu já sei que a D não é, eu já sei que a alternativa C não é, e eu estou na dúvida se é a letra A ou é a letra B. E olha só que interessante, eu já sei que a última é falsa. Então, eu tenho que acertar só a terceira frase para ter, certo, a certeza da sequência correta. Então, num concurso, tem que ficar muito atento com essas alternativas que se excluem, tá bom? Então, eu já sei, ó, que a última é F. Então, apropriar-se de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas, eu não posso me apropriar do trabalho de outra pessoa, né? Então é falso, não é um dever contido no Código de Ética, pelo contrário, é uma alternativa altamente antiética, tá bom? Então olha só, deixa eu só colocar aqui, não sair do padrão. Letra F. Vamos lá, então o nosso desafio é saber se a terceira frase ela é verdadeira ou ela é falsa. Vamos ver juntos? Olha só. Praticar atos que possam comprometer a honra, a dignidade, privacidade de qualquer pessoa é uma conduta ética, um dever do profissional que está contido no Código de Ética? Jamais! Jamais! Eu não posso praticar atos no exercício da minha profissão como técnico em informática que comprometam a honra, que comprometam a dignidade, a privacidade de qualquer pessoa. Um exemplo disso aqui, a pessoa leva um computador para alguém consertar. Nesse computador, há fotos íntimas dessa pessoa, de uma moça, por exemplo. E aí o técnico de informática tem acesso a essas fotos íntimas. E o que é que ele faz? Ele começa a espalhar na internet essas fotos, comprometendo a honra, a dignidade da pessoa. Então, não pode acontecer, gente. É falso. Não está no Código de Ética. Então, a sequência correta, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso! Para quem ia marcar e marcou a letra B, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Vamos agora, olha só, gente, a quarta também é interessante, ó. Vamos falar agora sobre o pedido feito pelo patrão do Marcelo ao próprio Marcelo. Ó, o pedido do patrão de Marcelo, relatado agora há pouco, é uma grave violação a qual artigo do Código de Ética da Informática. Então, aquele pedido, ele é uma violação a um artigo do Código de Ética. O artigo 3º diz: esforçar-se para adquirir continuamente competência técnica e profissional, mantendo-se sempre atualizado com os avanços da profissão. Não, não é uma violação contra esse artigo. Até porque o Marcelo demonstra que ele está sempre atualizado e tem muito conhecimento na área. Olha só, honrar compromissos, contratos, termos de responsabilidade, direitos de propriedade, copyrights e patentes, também não. Não é uma violação desse artigo, não. 11º, nunca se apropriar de trabalho intelectual, iniciativas ou soluções encontradas por outras pessoas. Também não é uma violação a esse artigo. Vamos olhar aqui para o artigo 7º. Ó. Olha o que diz o artigo 7º. Respeitar o quê? Ó,
respeitar a legislação vigente. Marcelo percebeu que aquele pedido era uma grave violação às orientações legais do Banco Central. O interesse social, se ele mexe no crédito pessoal de alguns clientes, ele está certo e sendo contra o interesse da sociedade. E os direitos dos clientes, dos terceiros, os direitos que foram violados. Então, se ele atender ao pedido do patrão, ele pode ser enquadrado pelo menos no artigo 7º, mas pode haver outros artigos em que ele seja enquadrado. Então, a Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Computação vai dizer, olha, você, ao atender esse pedido do seu patrão, você violou o artigo 7º e violou esse ou aquele artigo. A resposta é exatamente letra D. E para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Vamos agora para os princípios do Código de Ética. Aqui nós estamos naquela parte dos comentários sobre os códigos de ética, né? Os comentários, olha só que interessante, não é? Então vamos lá, ó. Comentários sobre os códigos de ética. Dentre os princípios, o que é uma conduta ilibada? Professor, onde você foi buscar essa palavra? É um termo que é conhecido no mundo da ética. Todo profissional tem que ter uma conduta ilibada. Acabei de falar para vocês, não é? Sobre, por exemplo, o aluno que pede carona para o professor de conduta ilibada, ele não vai fornecer essa carona, é antiético você estar na sala com alunas e a porta está fechada, não é? A ética, volta a falar, tem muito a ver com a noção. Pessoas sem noção, elas infringem os códigos da ética. Olha só, conduta ilibada, não é? Manter em sigilo os dados a que tiver acesso, até poderia ser, mas aqui é o princípio do sigilo. O sigilo profissional que você deve manter, não é? Até pode ser uma pessoa que mantém sigilo, ela tem uma conduta ilibada, mas aqui nós trabalhamos o conceito, sabemos que aqui é sigilo profissional. A letra B diz fazer a escolha correta, sem favorecimentos a nenhuma parte. Aqui é a imparcialidade. O que fazer? O melhor para a empresa, o melhor para mim, ou o melhor para o cliente? Não. O melhor a ser feito. Fazer o melhor a ser feito. A melhor opção sempre, independente do favorecimento a essa ou aquela parte. A letra C, bem parecido com a letra D, fala do sigilo profissional. Então temos como sobra, não é? A letra D, a alternativa que resta. Agir de acordo com os bons costumes. Sabe aquela lição que você aprendeu da sua avó, do seu avô, do seu pai? Aquela boa lição, o respeito, a consideração, a fraternidade, a solidariedade. No seu exercício profissional é o local, né, exato para você mostrar que possui uma conduta ilibada, que as pessoas olhem para você e falam, tá aí uma pessoa que tem que respeitar. É assim a conduta ilibada da que eu estou falando. Então a resposta só pode ser, olha só pode ser a letra D. Agir de acordo com os bons costumes. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Aqui temos nossas referências da aula. Nós utilizamos esses pensadores, essas obras para podermos fundamentar e para que essa aula ela seja legítima academicamente, ela não é fruto da cabeça do professor, ela é fruto de uma pesquisa científica legítima em termos de academia, tá bom? Nossa revisão da nossa aula, olha só,
temos uma revisão até certo ponto grande, não é? Tá faltando 2 minutos para ela acabar, vou só citar. Hoje nós recordamos o que é um código de ética, o que é um código de ética profissional ligado à profissão, a categorias profissionais, o que é um código de ética empresarial ligado às normas, né, um documento que regula as normas que regem o funcionamento da empresa no que diz respeito ao comportamento dos funcionários. Conversamos também, recordamos, sobre objetivos gerais e específicos do Código de Ética, tá? Entramos diretamente no assunto, no Código de Ética de Informática, o autor, a Sociedade Brasileira de Computação, SBC, o código foi feito em 2013. Aprendemos hoje alguns de seus artigos, como, por exemplo, o artigo 1º, contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. São um total de 12 artigos. Nós passamos artigo por artigo nessa aula e nós conversamos sobre os princípios gerais desse código de ética da área de informática. Princípios gerais que são conduta ilibada, consciência, que aqui está em termos de responsabilidade, sigilo profissional, imparcialidade na hora de tomar decisões, competência e zelo ao código. Aprendemos também como deve ser a postura no ambiente de trabalho, respeito, separar a vida pessoal da vida profissional e zelo do ambiente, e os compromissos do profissional da informática, compromisso com a sociedade, com os empregadores, com os clientes, com a classe, colegas de profissão e com a profissão em geral. Na nossa próxima aula, que está um pouco distante, mas vai acontecer, vamos continuar falando sobre ética, agora falando sobre as 5 dimensões da ética empresarial. Espero que tenham apreciado a aula, que tenham gostado, aprendido muito. Até a próxima aula. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!